Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Eu sou Cláudia Pacheco. Somos da Sociedade de Psicanálise Integral ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Trilogia porque esta ciência unifica a metafísica ou a teologia, a filosofia e a experimentação. E analítica porque nós fazemos a análise, não é, da psicossociopatologia, ou seja, a origem, a causa das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais e o seu tratamento. Estamos sempre aqui com o Dr. Norberto Kepri, presidente, fundador da sociedade, que sempre nos explica as suas descobertas, o seu trabalho, o teor, né, da sua obra contida em diversos volumes que são de leitura muito terapêutica. Portanto, nós aconselhamos aos telespectadores que leiam esses livros, porque eles poderão trazer uma grande contribuição para o seu desenvolvimento e da nossa sociedade. Dr. Kepri, nossa campanha de conscientização está sempre indo adiante. Hoje já fizemos 366 programas no Brasil e muitos desses programas vão para os Estados Unidos, para a Europa e para diversas cidades do Brasil, assim também como o nosso programa Stop a Destruição do Mundo, que é levado assim ao ar em mais de 60 canais, não 600, olha o meu desejo, 60 canais por enquanto, né? Fora os que acessam pela internet a nossa programação. Sendo um desejo bom? Isso aí. Então, Dr. Kepri, hoje nós gostaríamos de tratar um pouco a respeito da sua obra Metafísica Trilógica, volume 2, que o senhor escreveu lá no Château de Tanqueux, na banlieue, nos arredores de Paris. E o senhor faz então já aí o primeiro estudo de unificação da física com a nossa psique e a nossa biologia, como que as energias atuam diretamente no nosso cérebro, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, né? Provocando muitas vezes aqueles fenômenos que são chamados fenômenos paranormais, mas que na verdade são fenômenos que o senhor denomina de sensoriais transcendentais, como traz aqui na capa do livro Metafísica Trilógica, volume 2, Fenômenos Sensoriais Transcendentais, assim como telepatia, clarividência, né? Precognição e tantos outros. Psicopatologia, da parapsicologia, né? E de início eu vou colocar um cartaz aí para os senhores notarem o assunto de hoje, do que se trata. Veja lá. A essência do ser humano está na energia escalar divina, que poderá ser negada, omitida ou deturpada, transformando-se em doenças. Eu escrevi essas palavras aí para dizer o seguinte, que o que nós chamamos de patologia, né? Doença, o que nós chamamos de mal, portanto, é sempre uma negação ao bem, que a patologia é como a teologia de antigamente e a própria filosofia que veio da Grécia, dizendo que o mal é a privação ao bem. Então, o que aconteceu foi o seguinte: na antiga Grécia, quando Aristóteles tomou a frente na Academia de Platão, né, e fundou o seu liceu, ele mudou um pouco a orientação de Platão e colocou mais a questão sensorial, que o ser humano conheceria através dos sentidos, que era uma orientação diferente da platônica. Agora, modernamente, né, apareceu, lá na Europa, apareceu em Viena, um estudante de física de nome Nikola Tesla, e ele começou a estudar o eletromagnetismo e notou que o ser humano
era praticamente inundado por energias que viriam de fora, compreende? Então essas energias ele deu nome, a principal chamando de escalar. Essa escalar é que traria a saúde e a vida para o ser humano. Então seria a energia fundamental que viria diretamente do ser divino. Agora, o que acontece foi que Albert Einstein, ele levantou uma hipótese, dizendo, como na física em geral falavam, que a energia viria da matéria. Então veja a foto dele, de Einstein. E o que ele afirmou, conforme o exemplo dos outros autores também, que tudo que seria energético viria do material. Então aí a física sofreu um estacionamento, parou. Eu vou pôr um cartaz para mostrar os erros dessa física antiga, quais são. Veja lá. Inversão na física. Primeiro, Albert Einstein. Energia igual a mc2 ao quadrado. Então, o que eu quero falar com isso? Veja bem que ele colocou que a energia vem da matéria segundo a velocidade da luz ao quadrado. Quer dizer, na questão da velocidade, na questão do movimento externo e não do movimento interno. E colocando a energia oriunda na velocidade da matéria, portanto, que teria a velocidade da luz ao quadrado. Esse quadrado aí não se entende bem o que ele quis falar com ele. Uma velocidade da luz ao quadrado já não é como a do fóton, né? Que é muito maior do que essa velocidade da luz ao quadrado. Portanto, essa velocidade máxima que ele viu na luz já é uma ideia ultrapassada. Então, essa é a ideia do Einstein, que é uma ideia errônea. Veja em segundo lugar. Aranov Bohm. Origem da energia nos potenciais quânticos. E não que os potenciais sejam energia fundamental. Então, esses potenciais é a ideia... Bom, o assunto é meio intrincado, né? Porque o Aristóteles dizia que a matéria viria do elemento potencial, que da potência que viria a substância. Então ele chama de potência e ato, né? Que o ato viria de um elemento potencial. Agora, o Bohm, ele fez a energia, ele explicou, né, a energia quântica, que hoje usam muito. Só que ele coloca essa energia como um elemento lá embaixo, potencial, e não como elemento fundamental. Esse potencial que o Freud, quer dizer, não só o Bohm chama, como também o Aristóteles chama, é o elemento de maior energia. Quer dizer, a energia que existe aí no espaço é a maior de todas. Então, a energia espiritual, vamos dizer, a energia psicológica, que não é medível em aparelhos, é a mais potente de todas. E então o erro da ideia quântica, da física quântica é essa, achando que a energia vem do elemento inferior também, como toda a física antiga vê. Veja em terceiro lugar. Teoria Kaluza-Klein. Eletromagnetismo seria o resultado de campos virtuais e partículas. Veja embaixo, as consequências. Consequências dessa inversão. Criação dos ciclotons, energia da matéria. Então, essa teoria, se os senhores analisarem do ponto de vista da física desinvertida, verão que é totalmente absurda, porque o campo virtual é um campo que praticamente não existe. E partículas, a partícula já é elemento material, portanto, vem do elemento que existe, que é o energético. Agora, o que eu quero dizer com isso, né? Que o ser humano, ele não aprende assim do menor para o maior. Quer dizer, a doença dele
é que ele foi criado numa grande perfeição. Deus, o Criador, né, fez tudo perfeito. E o ser humano, por causa da inveja, por causa, principalmente, inveja e soberba, né, ira, então ele brecou o elemento fundamental, quer dizer, brecou a energia divina por inveja do Criador mesmo, a ponto dele falar que Deus não existe, né? Que, quer dizer, tudo veio do quê, né? O que existe veio de alguma coisa superior, não pode o que existe vir do nada, né? O nada não dá nada, como se fala. Então, o elemento, vamos dizer, mais assim, errado na física, é quando eles quiseram tirar o elemento, assim, vamos dizer, fundamental, que é essa energia que depois o Tesla descobriu que é a energia escalar que faz tudo. E pela ressonância, né? Essa energia escalar vai produzindo matérias, quer dizer, vai produzindo animais, né? Antes árvore, minerais, depois o ser humano, depois mais acima produz também, sem o elemento material, os anjos, né? As criaturas todas que existem. Então vejam os aforismos que eu coloquei aí. Os erros indicam a existência da perfeição essencial. Notem que qualquer engano, qualquer dificuldade que o ser humano tem, por exemplo, uma neurose, essa neurose que ele tem, que ele comete terríveis enganos, ele faz guerras, ele ataca um ao outro, explora, ele é corrupto, ele não dá valor ao bem essencial principalmente. Isso tudo mostra que atrás disso, na base, tem uma perfeição essencial. Quer dizer, que o ser humano é criado de um modo perfeito, foi criado de um modo perfeito, com toda, vamos dizer, virtude, né? Toda sabedoria, com todo o afeto, né? Capaz de ter todo o afeto e também beleza. Também a questão da estética. No entanto, o ser humano, por causa da inveja, é isso que chama o pecado original, né? O cristianismo, o judaísmo. Então ele negou toda essa perfeição. E veja, apesar de tudo, a segunda sentença, o que eu falo? O bem está em nós, sem nós. Notem que se não existe esse bem nos rodeando, né? Esse bem total da criação, mesmo no nosso interior, nós não poderíamos existir. Que o ser humano ele só existe porque ele está mergulhado no bem, na verdade e na beleza. Agora, a neurose, a doença, é sempre uma questão da negação que ele faz. Se o ser humano não negasse a saúde, ele teria a saúde. Se o ser humano não negasse o bem, ele teria o bem. Quer dizer, se o ser humano não fosse contra o que existe, essa maravilha que existe, ele estaria na maravilha, mas ele negando, ele está na maravilha, praticamente alijado por culpa dele mesmo. É por isso que eu escrevi, o bem está em nós, sem nós. É como um autor antigo escreveu, que Deus está em nós, sem nós, né? A gente aceite ou não, ele está em nós. Nós já voltamos, né? Ainda bem, né, Dr. Keff? Tá. Neste livro, Metafísica Trilógica, volume 2, Fenômenos Sensoriais Transcendentais, Kepp já começa a fazer a desinversão também da física, porque no livro Metafísica Trilógica, volume 1, ele faz a desinversão da metafísica. Aqui, ele, baseando-se nessa desinversão, ele faz também a desinversão da física. Por exemplo, assim como o ato não vem da potência,
mas sim a potência do átomo, da mesma forma, energia não vem da matéria. Pelo contrário, poder-se-ia dizer que a matéria é a energia numa manifestação mais densa. Então, sendo quase que como um subproduto da energia essencial ou escalar que é invisível. Baseando-se nisso, Kepler fez uma união do mundo da psique ou da transcendência e do nosso cérebro, da fisiologia, da neurologia e da nossa vida prática, da psicologia, mostrando que todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, nosso organismo, tudo que existe em nós, ele é um subproduto, um resultado dessa energia essencial invisível, que é de uma vibração superior, de uma vibração maior. É um ato puro que se manifesta dentro da vida material e da vida psíquica, obviamente. Então, esse estudo que Kepler coloca aqui é um avanço formidável, porque ele já começa a fazer a união e comprovar essa união que existe entre a transcendência, a psique e o nosso sistema neuronal e fisiológico. Então, como a Cláudia falou sobre a questão da desinversão da física, eu gostaria de esclarecer o seguinte: esse aqui é criado por Newton, é o nicho de Newton. Newton é o Isaac Newton da Inglaterra, que ele trouxe a física moderna. Então a ideia toda que a física tem, em geral, e o ser humano age por essas ideias do Isaac Newton através do movimento. Então esses exercícios que o americano tem, o jockey, né, exercícios físicos, as academias, que tem muito no Brasil, é para conservar a saúde da pessoa. Agora, é baseada mais no movimento, em corridas, em esportes, em exercícios físicos, em coisas assim externas. Como, por exemplo, o movimento, veja aqui nessa... O movimento é isso que o ser humano faz atualmente, ele se movimenta. Então, esse movimento é algo externo que não atinge a essência do problema. Agora, o que nós dizemos é para a pessoa conservar a saúde, é diferente disso, é mais uma vibração que vem do interior. Quer dizer, o ser humano ele tem que voltar para o interior dele. Que ele nunca vai ter saúde, uma vida longa, ele nunca vai ter a beleza. A mulher, né, faz exercícios assim, maquiagens, etc., para conservar a beleza. Depois de uma certa idade, é claro que não consegue. O ser humano quer viver muito tempo através de exercícios e não consegue, mas esses exercícios externos. Agora, o que eu falo é mais uma espécie de exercício interno, que é do indivíduo ter consciência, né, da atitude ruim. Então, vou mostrar aqui o que seria essa questão da vibração interna. Veja, esta esfera aqui vai fazer com que esta outra esfera se movimente, compreende? Então, a vibração dela vai pular para esta aqui. E as outras ficam mais ou menos paradas aí. Isso é a vibração. É a ressonância que existe quando o indivíduo consegue ressonar com o que é bom. Agora, se ele consegue ressonar com o que é ruim, então, evidentemente, ele cria problemas para ele. Então, veja um quadro que eu fiz a respeito da desinversão da física. Veja lá, Cláudia. Tudo o que existe vem da energia escalar. Tesla. Então, essa energia escalar é como eu estava mostrando aqui no nicho do Newton, que, veja bem, a energia escalar pula de um polo para o outro. Eu vou mostrar outra vez aqui, com duas esferas, a do meio fica parada. Então, nota que não é um movimento tão importante para o ser humano, vamos dizer, um movimento externo.
Mas o interno, eu falo da interiorização, né? O ser humano precisa ele voltar para dentro dele próprio. E quando ele volta para dentro dele próprio, ele pode criar uma energia incrível que se difunde por todas as outras pessoas. É por isso que o indivíduo, um sábio, né, uma pessoa santa, uma pessoa de alta qualidade, ela consegue arrebanhar um grupo muito grande de pessoas como líder, o líder carismático. Então veja em segundo lugar o que eu escrevi. Toda energia é bipolar, gravidade e elevatória, ação e reação, próton e elétron. Então, esse é outro erro da física antiga, que só havia a questão da força de gravidade. Como nós nos conservássemos aqui sobre o planeta, né? Por causa só da força de gravidade que a Terra puxaria a gente. E não que existe uma força de gravidade para baixo e uma outra de elevação para cima. Se não houvesse essa força de elevação, portanto, toda a força é bipolar. O ser humano não ficaria, por exemplo, andando sobre a Terra, ele não conseguiria, ele iria afundando na Terra, né? Se tivesse só a força de gravidade. Ele não conseguiria dar um passo se não tivesse a força de reação e ação. Portanto, não existe uma só força assim na natureza, uma força unívoca, é sempre dupla. Até me lembra isso aquela questão, né, que tem na Bíblia, que fala que é necessário duas pessoas marcharem num campo de ação para dar resultado. Uma só pessoa não dá resultado. Portanto, a questão do próton e elétron é o mesmo esquema. Não existe, vamos dizer, aqui um próton e lá um elétron girando ao redor do próton. Os dois estão juntos. Porque onde tem o próton, tem o elétron. Onde tem o elétron, tem o próton. Então, onde tem uma força para a frente, tem outra para trás. Onde tem uma força de gravidade para baixo, tem outra para cima, elevatória. Senão a Lua não ficaria lá em cima. E nem esses satélites lá que os americanos, agora são até japoneses, né, os russos, mandam lá para cima. Veja lá em terceiro lugar. Não há energia positiva e negativa, e sim de atração e repulsão. Então, eu vou dar exemplo, né? Falam que a eletricidade tem um polo negativo, outro positivo. Aqui está o ímã, veja. De um lado tem aquilo que chama energia positiva, do outro lado negativo. Aqui é a mesma coisa, né? Mas não é bem isso. Há uma energia de atração e outra de repulsão. Quer dizer, uma energia que vai para a frente, outra que vai para trás. Todo o universo é regido por essa força dupla. Estão vendo? Aqui são dois ímãs, né? Que se puser ao contrário, é como o homem e a mulher, né? O homem e a mulher atrai e o homem vai na onda, né? Como se fala. Então, o ímã mostra essa energia que existe em toda a natureza. Quer dizer, a árvore, se ele não tivesse não só a força de gravidade como a de elevação, a árvore cresceria para dentro da terra. Vamos ver as perguntas, Dr. Kepler? Vamos. A vida advém da energia, assim como a destruição da inação. Então, outro dia na sala de aula, na Escola Milênio, nós estávamos falando sobre a importância de fazer o bem, de agir no bem. E daí um aluno falou que, eu não ajudo ninguém, mas também não atrapalho. Então, essa ideia de que eu não faço mal a ninguém, então eu sou uma pessoa boa, mesmo que não faz nada de bem também, é uma ideia errada, porque a pessoa que não faz nada, a pessoa que está na inação, está destruindo. Na Metafísica 2, o Dr. Kepler escreve: o relacionamento humano acontece muito mais através dessas energias psicofísicas do que por palavras e gestos.
Então a gente nota isso muito aqui na Escola Millennium, quando a gente dá aula, né? Que assim tem aquelas pessoas, alunos, né? Que tem uma energia boa. Então, quando essas pessoas vêm, nem precisa falar muito, sabe? Entrando na sala, levanta a energia e todo mundo aprende. Todo mundo vai para frente. E o contrário também, né? Uma pessoa bastante carregada, ruim assim, ela acaba. Até com uma festa, vai numa festa, assim, todo mundo tá numa boa, tá muito gostoso. Uma pessoa entra lá, muito carregada, sem falar nada, ele pode acabar com uma festa inteira. A energia é a essência da vida, que se transforma em tudo que existe. Então, nesse trecho, o Dr. Kepp quer dizer que tudo vem da energia, e não como Einstein transmitiu para a humanidade, erroneamente, que a energia sairia da matéria. Kepp fala neste livro, Metafísica Trilógica número 2, na página 7, que o cérebro do ser humano funciona através dos neurônios que carregam impulsos eletroquímicos até ele. Tudo seria um resultado dessas energias transformadas em tais características como pensamento, sentimento, etc. Então, mais uma vez, Kepp demonstra que uma atividade psíquica e cerebral nos neurônios, ela advém de uma energética superior e que o ser humano capta. Nosso cérebro é como uma antena, como um dínamo até, captando energia e retransmitindo. Sendo assim, todos esses fenômenos tidos como sensoriais ou transcendentais, não muito bem explicados, como, por exemplo, fenômenos da parapsicologia, telepatia, precognição, clarividência, mesmo certas visões de espíritos, as pessoas ouvem vozes, veem coisas, isso tudo passa a ser explicável dentro dessa ciência keppiana. A finalidade de Kepp é a de tirar esse sentido de superstição que sempre acompanhou o estudo desses fenômenos chamados fenômenos espirituais ou transcendentais e que se atinham assim ao espiritismo, a certas atividades espiritualistas e que estavam assim alijados do campo da ciência. Então, Kepp dá condições do ser humano estudar toda essa fenomenologia dentro do campo científico sem rejeitar o campo da espiritualidade. Para esclarecer melhor, eu vou colocar um cartaz aí para esclarecer melhor o que a Cláudia falou, né? Veja o que o cartaz mostra. Energia. Energia é tudo que existe, espiritual e material. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que o único ser necessário, um ser que tem que existir, senão não pode existir nada, é Deus. É o único ser que tem uma substância, vamos dizer, que é eterno. O ser humano, se existir ou não, o que acontece para o mundo? Nada, né? Mesmo um grande gênio, aí, um grande talento, se ele não existir, o mundo continua. Então é por isso que tem essa frase, que a energia é tudo que existe, porque nós somos energias aí, vamos dizer, andando pelo espaço. Que se Deus resolvesse eliminar a humanidade, ele poderia eliminar, né? Mas ele não vai fazer isso porque ele se comprometeu a que a humanidade existiria para sempre. Portanto, o ser humano só tem valor se ele tem um elemento energético muito atuante, né? Ou então um elemento energético superior. Veja em segundo lugar, Cláudia. Sentimento, amor, raciocínio, razão e estética, beleza, são manifestações de energia. Então veja que o amor é um tipo de energia
até é quase fundamental, principalmente com a razão. Então dizem que a mulher é mais afeto, né? E o homem raciocínio. E tem razão. Agora, o ideal é a união de todo elemento com o outro, porque tanto no homem como na mulher existe um elemento de afeto e outro de razão. Quando os dois, né, os dois hemisférios estão em conjunção perfeita, então tem um indivíduo equilibrado. Agora o equilíbrio acaba quando, vamos dizer, a paixão é muito forte, o elemento de amor é muito exagerado, ou então o elemento de raciocínio, o elemento intelectual. O homem assim que só pensa, o matemático, né, que tem só mais raciocínio na cabeça, ele cai no desequilíbrio. E a mulher que só quer afeto, não coloca o elemento racional, também cai em desequilíbrio. Agora, a beleza, a estética, é um terceiro elemento, produto dos dois. Quer dizer, é com a estética, né, é a beleza que faz a harmonia entre o amor e a razão. Veja novamente no esquema. Toda patologia advém pela perda da energia divina. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que essa energia que o Tesla descobriu, a energia escalar, é uma energia que conserva a vida. Então, o ser humano, se não recebe a energia escalar, ele perece, né? O corpo dele perece. Então, se colocar, por exemplo, o ser humano dentro de uma caixa de chumbo, o chumbo é um elemento muito espesso, é formado por muitas partículas. Então, ele impede que a energia essencial, né, como Aristóteles chamou, ou escalar, como eu chamo, e a física chama, chegue no ser humano. Então, o coração nosso funciona com essa energia que vem do espaço. E se existem outras energias que cortam a escalar, o ser humano também sofre com isso, ele cai na depressão, ou cai nas manias. Então é por isso que eu digo, se o indivíduo ele coloca um hiato, né? Ele coloca um empecilho para receber a energia, quer dizer, se ele coloca muita inveja, ódio, esses elementos negativos, ele cai doente. Veja em quarto lugar. A patologia vem pela oposição à energia divina. Bom, isso eu já falei, né? Uma coisa clara por si. Veja em quinto lugar. A ressonância é um fenômeno ondulatório, energético e não material. Quando eu falo aqui para os senhores, se os senhores que me assistem na televisão, se tem mais ou menos a energética que eu tenho, percebem tudo que eu falo. Agora, muitas pessoas que não percebem é porque não tem a mesma ressonância que eu tenho, compreende? É novamente como acontece com essas bolinhas aí de aço do Newton, né? Que uma ressonância aí faz outra no mesmo nível de ressonância. É que esses dois globos, né, de aço, eles ressoam no mesmo diapasão. Também o diapasão, né? Aqui tem o diapasão. Quando bate um diapasão, ele ressoa. Unindo no outro, não sei se o microfone pega, mas o outro ressoa. Tem que ser dois diapasões iguais, né? Tem que ser iguais para ressonar. Então, quer dizer, dois indivíduos iguais, um influencia no outro. Agora, também temos que admitir que se são iguais na falta de ética, na delinquência, também ressoam. É por isso que o mafioso procura outro para conviver. O indivíduo que bebe procura outro. É um fenômeno semelhante à rádio, Dr. Kepp. Sintonizar a estação do rádio que capta. Bem. Mas vamos ver a última sentença.
o pensamento e o sentimento são superiores ao elemento material. A energia constitui a essência. Quer dizer, só o ser humano é que tem um elemento superior na energética, né? Portanto, a questão do ser humano, da ressonância, atinge um plano superior espiritual. Inclusive as pessoas que morreram. Então, nesse sentido, Allan Kardec tem razão quando fala da comunicação com os mortos. Isso existe. Bom, a Bíblia já fala disso, né? A Bíblia judaica, para não invocar muito os mortos, que eles se sentem mal, coisa assim, se eles não estão assim sintonizados conosco. Mas essa ressonância também existe com as pessoas que foram. Vamos ver agora as perguntas. Uma outra frase que eu acho interessante é a seguinte: toda doença surgiu devido ao enfraquecimento dos sentidos por rejeitar a energia essencial, escalar. No livro Metafísica 2, Norberto Keppe mostra como, por exemplo, a atitude atual que impera na sociedade de egolatria, egocentrismo, ou seja, todo mundo quer tudo para si. A ideia que existe do bem atualmente é, por exemplo, pegar tudo para ele, dinheiro, bens materiais, etc. Em verdade, essa atitude de egoísmo corresponde justamente a uma atitude de oposição à nossa essência, à nossa realidade, que faz com que a pessoa ela adoeça mais facilmente, psiquicamente e organicamente. O contato com o mundo exterior está na dependência do tipo de comportamento interno. Então, isso quer dizer que a reação que eu tenho com o mundo exterior depende só de como eu estou por dentro. Então, uma pessoa que é alegre, que gosta da vida, que gosta das coisas, que aproveita a vida, é porque por dentro também é uma pessoa assim, aceita a vida. Enquanto que aquela pessoa que reclama sempre, que acha que ninguém a entende, que está sempre para baixo, é porque por dentro ela é assim. Não é por causa das questões no exterior que ela reage dessa forma. Então, o Dr. Keppe ele escreve: mesmo que não se tenha consciência do grau de alcance da influência de um indivíduo sobre outro, o fator energético é o mais poderoso. Então a gente vê isso muito na escola, com os alunos, né? Que eles não aprendem tanto pelo que a gente fala, pelo que eles ouvem, pelos exercícios que fazem. Eles aprendem mais pela empatia boa que eles têm pelo professor, pela metodologia. Sendo assim, como expliquei anteriormente, nós podemos estudar até o campo assim das energias tidas como transcendentais, que seriam pertinentes ao mundo dos anjos, sejam anjos bons e sejam os chamados anjos decaídos, ou as energias e os espíritos maus. Aí estaria cientificamente explicado esse fenômeno do tormento que determinados indivíduos sofrem, psicóticos ou neuróticos, quando são assim perseguidos ou entram em sintonia energética com esses seres que fizeram uma negação ao próprio ser, que exerceram uma oposição ao ato puro, escolhendo então uma existência eterna dentro da neurose, dentro da psicose, dentro da depressão, dentro da paranoia, dentro do sofrimento. Porque esses anjos, eles seriam nada mais, nada menos do que anjos psicóticos, doentes mentais, esquizofrênicos, depressivos e paranoicos, como Keppe descreve no seu livro. Eu gostaria de explicar um pouquinho, e rapidamente, é claro, né, a questão do universal que eu fiz nas escolas Milênio, né, ensino de línguas através de um plano assim universal que atinge a todas as pessoas. É por isso que os alunos aí na Milênio aprendem rapidamente qualquer língua, seja inglês, sueco, até mesmo finlandês, que é uma língua que ninguém sabe de que planeta que veio. Então, por que eu estou falando isso?
Porque o ensino atual nas universidades, nas escolas, é para ensinar na orientação aristotélica um pouquinho, depois mais um pouquinho, até chegar no geral. Essa é uma ideia errada, porque o ser humano capta o geral, depois ele particulariza, compreende? Então, a cabeça do ser humano é voltado para o geral. É por isso que todo indivíduo é teólogo, já pelo nascimento, é pensador, é esteta. Toda pessoa tem todas as qualidades que os seres humanos têm. Agora, o que acontece é que muitos começam a entrar só num campo de ação. O médico só entende a medicina organicista atualmente. O físico só entende a orientação de Newton e de Bohr, a energia quântica, né? Ou então Einstein. E assim cada setor só entra um pouquinho. Então um físico fez o esquema, o nome dele é Alex Frascari. Veja esse esquema. Olha lá, nota que o ser humano ele fica só ali no sensorial, ali embaixo à direita. Quer dizer, o mundo que o ser humano tem é esse sensorialismo aí, veja. Agora, a mente do ser humano atinge muito mais o total, o universal. Veja lá em cima, o vermelho. Então, ao redor do ser humano estão até os elementos assim, vamos dizer, os elementos espirituais ali embaixo, veja. À esquerda, o ser né? humano com os espíritos, né? Isso. Então, mais um pouco acima, o ser humano com os outros elementos. Outros seres humanos. Então, o ser humano, ele está cortado na inteligência dele, no sentimento dele. É por isso que o cérebro funciona só 7% do que pode. Então, o cérebro, os senhores sabem, está cheio de circunvoluções, né, para atingir todo esse mundo. E a nossa civilização reprimiu, né? A nossa civilização restringiu o conhecimento. Então, o cérebro funciona muito pouco. E a nossa função é mais abrir o cérebro da humanidade. Veja esse novo esquema aí, o que eu falei. A máscara é a falsidade. Então veja, no centro tem a essência do ser humano, que é formado pelo bem, pelo belo e pelo real. Ao redor, né? Você quer ler, Cláudia? Ao redor estão as ideias e sentimentos malévolos. Quer dizer, o ser humano, ele tem muita inveja ao pecado original e ele cultiva a inveja, ele cultiva a soberba. Cada ser humano, em geral, pensa que ele sabe tudo sem saber. Então, com isso, ele corta o bem, o belo e o real que existe dentro dele, né? O estético. E vive como, né, Cláudia? Na máscara e na falsidade. Ao redor. E isso é a máscara social, né, Dr. Kepp? O mundo da hipocrisia. Então, o que eu quero dizer é isso, né? Que houve um engano muito grande, houve um engano fatal no desenvolvimento da civilização, porque a inversão vai emburrecendo, vamos dizer assim, o ser humano cada vez mais. Cada geração dá primazia a essa questão de inveja, tudo, como a nossa civilização, né? Que cada um quer ter um carro melhor do que o outro, uma casa, sei lá, filhos, e querem ter coisas assim num plano da inveja, dos ciúmes, da soberba. Então, vamos dizer, o indivíduo, para ter sabedoria, tem que ser humilde, ele tem que achar que ele não sabe nada. Então, se ele acha que ele não sabe nada, ele vai saber alguma coisa. Se ele acha que ele sabe tudo, ele tem que ir pro divã de um psicanalista, ou então se internar numa psiquiatria para tomar choque elétrico. Então veja esse esquema que eu coloquei aí. Aí é que o centro do átomo é formado por prótons e elétrons, e não algo que os físicos antigos pensavam, que o próton e o elétron estaria girando ao redor de uma energia, porque o fundamental, a energia fundamental é essa.
E já na matéria do próton e elétron, veja lá, novamente o esquema. Lá em cima, ao lado, né, tem energia escalar que forma isso. E depois forma, depois da energia, as partículas. E depois os minerais lá embaixo, né? Os vegetais à esquerda, os animais à direita e os seres humanos também. Então, o que eu quero dizer com isso? Veja um novo cartaz. Não existe civilização senão através da estética, ciência, da filosofia e teologia. Então, se o ser humano não deixar esses três elementos brotarem e viverem, seja por uma questão pessoal mesmo, de cada um, de família, de escola, se não houver um deixamento, vamos dizer, nem sei se essa expressão tem, um deixar que a pessoa seja ela própria na beleza dela, na inteligência dela, seja ela própria no afeto. Então, o ser humano não conseguirá desenvolver a civilização que está parada. Então, senhores, notem, a civilização parou, seja por causa desses poderes, né? Seja por causa da estrutura que nós somos obrigados a viver, seja por causa dos demônios e até dos ETs, né? Que não querem que o ser humano deste planeta se desenvolva. Então veja esse novo esquema. Enfermidade e sanidade. Então veja, no centro está a essência, né? O elemento essencial no ser humano é a perfeição. É por isso que Cristo falou, né? Indo agora para a teologia, sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Quer dizer, ele falou isso por quê? Porque a gente foi criado de uma perfeição muito grande e se não desenvolve é por causa daquela velha história dos sentimentos ruins e pensamentos. Veja novamente o esquema lá, ao redor, né, da parte essencial perfeita. Isso, os sentimentos ruins, os pensamentos maus. E acima disso, então, a enfermidade, os sintomas, né? Sintomas patológicos, a máscara social. Por isso, né, que na máscara só aparece a mentira da pessoa, só aparece o que é falso na pessoa. Agora vejam esse outro cartaz aí que eu vou colocar, que foi essa Rosalinda, essa Franklin, na Inglaterra. Veja lá, ela descobriu na essência do ser humano aquela luz lá. Então, e o Crick e o Watson, eles fizeram então aquele espiralado, né? Mostrando que tudo vem dessa luz aí no centro. Então, essa luz existe em todo ser humano. Então veja esse cartaz de Agostinho. Agostinho foi provavelmente incrível pensador. Veja aí o que ele trouxe. A grandeza de Agostinho. A vida interior tem comunicação direta com Deus. E depois? A consciência da dúvida já é a certeza absoluta. Ninguém pode duvidar senão daquilo que acredita, né? Quer dizer, se uma pessoa põe em dúvida o que nós falamos aqui, é porque no fundo acredita e não quer acreditar. Terceiro lugar. A alma tem tudo de bom fornecido por Deus. Essa é a ideia de Agostinho, né? Eu digo, a alma é o corpo que é uma energia só. Em quarto lugar. A consciência da imperfeição e da miséria é própria das criaturas elevadas. Agora, vamos ver as perguntas finais. Uma outra sentença que acho importante é a seguinte: o inferno, mundo inferior, consiste na privação da energia divina. Nesse sentido, eu sou italiano e me vem em mente a Divina Commedia do Dante Alighieri, onde Dante Alighieri desce no inferno, onde são mostradas todas as patologias do ser humano, para subir depois em direção do paraíso. No livro Metafísica 2, Norberto Keppe mostra exatamente esta questão, que, por exemplo, a patologia está ligada à privação dessa energia essencial, que é a energia divina, exatamente como Dante Alighieri mostrava no maior livro que ele escreveu. O ser segue o agir.
Então, essa frase mostra que essa questão de agir no bem, de fazer o bem, de tratar, de tentar realmente melhorar no comportamento com os outros, de ser generoso e tudo mais, não é só porque eu vou melhorar a vida dos outros, mas principalmente porque o meu ser também segue essa ação. Então, se eu melhoro o meu comportamento, também o meu ser vai atrás. Então, a gente não é influenciado só pelas outras pessoas, os outros seres humanos, energeticamente. A gente também tem um lado espiritual, então é influenciado pelos espíritos más e bons. Então, na página 176, está escrito: os religiosos têm ideia muito ingênua sobre os maus espíritos, não percebendo que eles não agem somente de vez em quando, mas sempre em nossas vidas. Então, estamos no fim do programa, temos só que nos despedir, né? Até a semana que Tchau. vem.